Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a vulva e o câncer de vulva. Por que uma coisa tem relação com a outra? Vou chamar aqui a Mayumi. O câncer de vulva, ele também está relacionado com as mulheres mais idosas. E, Mayumi, né, onde a gente vai falar aí desses cuidados com a região íntima das mulheres. E nosso foco aqui vai falar um pouco também da prevenção do câncer de vulva. E aí eu queria que você se apresentasse novamente. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre essa sua especialização em cirurgia regenerativa, estética e funcional, para você explicar para a gente aí o que é isso aí, para a gente ficar bem ligado aí no que você faz. Doutora Alex, obrigada pelo convite. Pessoal, boa noite. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a doutora Mayumi Noda, sou ginecologista. Doutora Alex foi meu professor na época da residência. E hoje eu atuo mais com ginecologia regenerativa, estética e funcional. Ela é voltada basicamente para as questões envolvendo toda a região íntima feminina, desde queixas funcionais e até mesmo queixas estéticas. Então, basicamente, a gente trabalha nesse contexto todo e em uma ampla faixa etária. Que legal! Então, Mayumi, hoje, então, a gente vai falar também um pouco de alguns tabus, né, que estão relacionados a essa região íntima feminina, que pode levar, às vezes, à divulgação das informações com relação aos cuidados que a mulher tem que ter com a higiene, dela se autoexaminar, dela, às vezes, valorizar as ardências, as queixas, as dificuldades para ter relação, não ficar achando que isso é normal, ou que é assim mesmo, ou que não tem nada a ser feito. Então, essa live hoje, principalmente, é isso, para dar consciência para as mulheres de todos os sintomas, né, mais comuns que as mulheres vão ter ou podem ter, e que se ela não tomar cuidado, se ela não entender que isso pode ser melhorado e que ela não precisa ficar tentando resolver por ela própria, ou tentar comprar uma pomada, ou passar uma pomada que a amiga passou, ou ficar repetindo o mesmo remédio que um dia funcionou para o resto da vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os cuidados com a vulva e fazer um paralelo câncer de vulva. Isso vai servir para qualquer mulher, né, Mayumi? As novas, as mais velhas, os maridos que querem também cuidar das suas mulheres, e convidar aí, no final, a gente vai deixar aberto para algumas perguntas. Então, Mayumi, eu queria que você falasse para a gente sobre a vulva, dar um conceito aí, para a gente entender o que a gente está falando hoje, e aí deixar você aí para explicar para a gente. Vamos lá, pessoal. Essa questão da mulher se cuidar, né? Todo mundo sabe que a mulher gosta muito de se cuidar, ela se olha, tem os cuidados com o rosto, com pele, cabelo, ela vai sempre ao médico, faz os exames em dia, os preventivos, isso aí é uma rotina da vida da mulher. Ainda mais que a gente está no Outubro Rosa, né? A gente tem pacientes especificamente que deixam para fazer as suas rotinas ginecológicas no Outubro Rosa, então isso é bem bacana estar falando nesse momento agora sobre um cuidado dessa região íntima, mais especificamente a vulva. E apesar de tudo, da mulher ser
tão cuidadosa, mesmo assim a gente encontra pacientes aqui no consultório de várias faixas etárias que ainda não conhecem sua própria anatomia. Quando a gente pede para ela apontar, aponta para mim qual é o seu pequeno lábio, qual é o seu grande lábio, aponta para mim qual é o seu períneo, aponta para mim onde que está seu clitóris, elas às vezes se confundem. E não são as pacientes de uma faixa etária mais alta, 60, 70 anos. São até pacientes mais jovens, que às vezes se confundem com a sua região íntima. Então é muito importante que essa conscientização, não só do nome das suas estruturas, mas sim da importância de entender que saúde feminina também envolve o cuidado com a genitália externa. Olhar se está tudo em ordem, entender que tem nome e função cada uma das partes e o cuidado com cada uma das regiões que a vulva tem é importante e diferenciada. Tem muito tabu em cima de lavar ou não, usar sabonete ou não. Teve aí todo um rebuliço em cima do perfume íntimo que a Anitta lançou. Então, assim, é tão falado na mídia, é tão abertamente falado. Só que, será que as informações estão chegando de uma maneira apropriada? Será que a gente está aproveitando esse momento de liberdade para realmente se conhecer? Então, é um questionamento que a gente tem que levantar nesse momento. Então, eu trouxe aqui um modelinho. Eu nunca ganho nada de sorteio, mas por um acaso eu ganhei esse modelinho de vulva. É só um modelinho, eu vou mostrar o outro mais realista ali de silicone. Este aqui é o modelinho básico. Então, a gente está vendo aqui a parte mais externa, visível ao nosso olho, está aqui, que é o grande lábio. Esses são os pequenos lábios. O introito, a entrada, né, da vagina em si. Isso aqui é a uretra, é por onde sai o xixi. Aqui temos pele, que recobre o clitóris. Algumas pacientes vão ter essa anatomia dessa forma descrita, outras vão ter algumas variações. Aí eu tenho um modelinho mais realista aqui, que é feito de silicone mesmo, que é bem possível entender algumas variações, monte pubiana aqui em cima. Então, esses são as anatomias, a anatomia da genitália externa feminina, tá? Então, grande lábio, pequeno, introito, clitóris, capuz e o monte pubiano. Essa parte aqui seria a região do períneo. E aqui tem o buraquinho, que é a uretra. Então, a gente tem que entender o nome de cada estrutura da nossa genitália externa. E entender que a genitália ela tem que ser higienizada de uma maneira adequada. Não é colocando produtos dentro da região interna, né? Nem aplicando substâncias dentro da região interna aleatoriamente. Existem produtos específicos para limpar essa região externa, que nada mais é que pele, gente. É pele. Então, isso aqui também é limpo como pele, tá? Outra coisa também que eu gostaria de falar, assim, não só de estrutura anatômica da região da vulva, falar que durante o exame ginecológico, o médico ginecologista, ele examina, na hora que ele faz a coleta do seu preventivo, do colo do útero, ele tem que examinar a parte externa também. Então, é importante, se você notou alguma coceira, alguma alteração de cor, alguma lesão, você tem que sinalizar também o seu médico que algo novo apareceu. Não é um corrimento que te leva a procurar o seu ginecologista. Às vezes é uma alteração externa, que não é um corrimento, não é um odor. Às vezes é uma lesão, uma verruga, uma alteração de cor. Você tem que ficar atenta, tem que se olhar. Muitas mulheres não se olham. Inclusive, eu tive uma paciente que me procurou por conta de uma lesão externa que o parceiro a alertou. Então, quem está assistindo a live, os homens que estão assistindo a live, é importante a gente também ficar de olho e entender que região externa tem que ser examinada também. E é importante falar isso com o seu ginecologista, sim, não deixar isso passar. Ainda mais que a gente está nessa oportunidade de procurar nossa rotina ginecológica agora em outubro. E é isso por enquanto. E Mayumi,
Qual a proporção, assim, dessas mulheres você acha que tem alguma rotina de se olhar, né, de se autoexaminar a vulva? Como que seria uma forma de fazer isso? Poderia explicar pra gente? É importante a gente entender, né, que a gente olha a vulva dessa forma aqui, não é a forma que a gente se vê. Geralmente as mulheres que notam alguma alteração, elas estão se olhando de cima para baixo ou em frente a um espelho. E o ginecologista tem uma visão totalmente diferente da visão que essa paciente tem de si. Então, isso aí já é um outro detalhe que a gente tem que falar aqui. Se olhar de frente ou em frente ao espelho, talvez não seja suficiente. Então, é importante que a paciente, pelo menos uma vez ao ano, durante sua consulta ginecológica, seja devidamente examinada. Toda a sua região externa, como eu descrevi aqui, detalhe das regiões clitóris, pequeno lábio, grande lábio, monte de Vênus, períneo, essa região, ela entra no exame físico anual dessa paciente, porque, obviamente, ela não consegue ter a visão que a gente tem durante o exame físico. É importante, se ela notar algo no tato ou visualmente, de cima para baixo ali, relatar e procurar um ginecologista antes. Mas uma vez por ano, essa paciente tem que ser examinada, assim como ela é examinada nas mamas, colhido preventivo, feita a mamografia. Top, Mayu. E nessa região também perianal, né? Então é difícil de examinar mesmo, né, da pessoa, da própria paciente. E se ela estiver sentindo alguma coisa, ou no tato, né? Ou sentindo algum sintoma, se ela procurar um ginecologista, ou antes mesmo de procurar o médico, se ela quisesse ver através do espelho, ou pedir para o parceiro examinar, pelo menos ajudar nessa descoberta, vai ser importante, porque realmente, né, a gente vê, falando um pouco de câncer de vulva, é que muitas pacientes chegam para mim em estágios mais avançados, que a doença é mais difícil de trabalhar, de tratar. Então, é essa parte inicial nossa aqui de encorajar as mulheres a entenderem que uma vez no ano, no mínimo, precisa ir no ginecologista e que o exame do ginecologista não é só para colher o preventivo. Hoje mesmo estava com uma paciente minha, que eu tratei por câncer de colo de útero, que ela estava com essa dúvida: doutora Alex, é só então o preventivo mesmo que eu tenho que colher a cada 4 meses? Não, uma série de coisas que a gente vai olhar, né? E no caso da saúde íntima, o ginecologista vai estar explicando como é que faz a higienização, se tiver alguma dúvida. Pode estar dando alguma dica também, Mayon, se durante o período menstrual ou com relação à calcinha, o que seria mais indicado para preservar a saúde íntima, Mayon? E depois poderia falar também se depois que a mulher para de menstruar, muda alguma coisa nesse cuidado com a vulva? Certo. Durante essa fase menstrual, né, eu estava lendo hoje um artigo, curiosidades mesmo. Quantas vezes a mulher menstrua na sua vida? Em torno de 500 a 600 menstruações. São muitas, né? São muitas menstruações num período de tempo. Então, é muito tempo menstruando para a gente ter dúvidas sobre isso, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda têm muita dúvida sobre esse período, sobre essa fase da vida, sobre os cuidados que são disponíveis hoje. Antigamente, as meninas usavam um forrinho de algodão, né? Branquinho, que todo mês você ia, tinha aquele kit, lavava, enfim, passava na água clorada e guardava para outro mês. Depois foi surgindo os absorventes industrializados, assim, os problemas relacionados às menstruações com o uso de produtos cada vez mais industrializados também começaram a surgir, como alergias, né, irritações nessa região da pele, o próprio uso incorreto do tal protetor de calcinha, que é o famoso forrinho, né, mesmo fora do período menstrual, virou também uma moda. Então, você acaba protegendo a sua roupa íntima e se agredindo, porque você está usando ali um produto abafando completamente toda a região da
pele da sua vulva. É pele, né? Então imagina aquilo tampado e abafado o dia todo, fora do período menstrual. Então, ao mesmo tempo que muita coisa evoluiu, a gente também entrou num processo de uso exagerado de algumas coisas também. Então, hoje em dia, a gente tem coletor menstrual, que é feito de uma peça de silicone. Ele é do formato de um copinho mesmo, que encaixa anatomicamente na região intravaginal. Tem o coletor em formato de disco menstrual, que permite, inclusive, a relação sexual. Então, a gente tem diversos recursos menos agressivos para a saúde vulvar e vaginal durante o período de fase menstrual. Muito melhor e superior em relação à saúde íntima do que absorventes tradicionais ou os tais OBs, né? Que são os absorventes internos. Então, é algo que a gente também tem que dar oportunidade para o nosso corpo de ficar melhor, ficar saudável durante a menstruação, né? Para quem menstrua e quem tem o ciclo ali ainda durante sua fase da vida. Mas, por outro lado, na menopausa, quando a mulher ela para, né, de menstruar, para de necessitar do uso de absorvente e tudo mais, ela se vê livre daquela necessidade de proteger a região íntima para sangramento. Por outro lado, ela também vai sofrer algumas consequências da falta do estrogênio. Então, é uma pele que pode ficar mais sensibilizada, mais fina. Então, algumas pacientes com hipoestrogenismo, com a falta do hormônio estrogênio e outros hormônios também, mas principalmente o estrogênio, elas sofrem com essa região íntima, com ressecamento, com ardências durante o ato sexual e também até alterações da lubrificação, né, que é decorrente do estrogênio, né, do hormônio em equilíbrio. Então, essa região íntima, ela deixa de sofrer com o período da menstruação, com as agressões que a gente provoca com o uso de absorvente, mas ao mesmo tempo que a gente para de menstruar, a gente também sofre com a queda do nosso hormônio principal. Então, é uma pele que vai ficar, é uma região que vai ficar mais sensibilizada a qualquer outra coisa. Entendi, Mayumi. E eu achei interessante você falando que pode acontecer, então, da tendência da mulher querer usar aquele forrinho, né? Não só por conta da menstruação, mas às vezes por um escape urinário. Essa live hoje é para isso também. Não fique como se estivesse tampando só com a peneira, né? Protelando com o uso de artifícios que vão só piorar com o tempo. O fato que, não, eu vou esperar piorar para depois procurar. Por enquanto eu estou usando esse forrinho aqui, que está dando certo, não está me sujando, não estou me sentindo seca e protegida, não está molhando a minha roupa. Mas com o tempo que a gente está perdendo, né, Mayumi, está agindo preventivamente, inclusive essas idas ao ginecologista vão servir também para isso, para além de procurar coisas e sintomas importantes para serem tratados, mas para fazer essa orientação aí que você está falando. E aí, como a gente vai falar aqui de câncer de vulva e alguns sintomas, e esses sintomas são muito comuns a outras doenças, eu queria só que você falasse aí com relação a 3 sintomas comuns de consultório, que é prurido na vulva, vulvodínia, né, que é comum causa aí de dificuldade para ter relação. Então, dessas 3 coisas que eu falei, né, como é importante a gente entender essas queixas, não deixar para trás também, que isso afeta muito a qualidade de vida da mulher, afeta também até o relacionamento. Sim. A queixa campeã, assim, dos consultórios ginecológicos, no geral, acredito, não só para quem está muito focado numa área só, mas no geral, uma das queixas campeãs é o tal do corrimento, né? Um corrimento aleatório. Muitas mulheres, elas chamam de corrimento tudo, qualquer coisa é corrimento. Então, é uma maneira mais popular de falar que algo na sua secreção íntima não está dentro do que ela acha normal. A maioria das mulheres padroniza o normal como limpo, higiênico, como algo que não deva ser exteriorizado. Então, o nosso próprio ciclo menstrual leva a alterações fisiológicas e normais da secreção genital.
Então, durante um mês, a mulher pode ter vários tipos de secreção genital. Tudo isso está dentro da normalidade. Mulheres que usam o anticoncepcional contínuo, à base de hormônio que bloqueiam o eixo, vamos dizer assim, são pacientes que têm uma secreção genital diferente das mulheres que ovulam, que não usam hormônio, que não usam anticoncepcional. Mulheres pós-gravidez que estão amamentando também têm secreção vaginal diferente. E mulheres na menopausa também. Então, essa questão do corrimento da secreção vaginal é algo que muitas queixam com razão, porque elas realmente estão notando algo muito diferente no seu corpo, do seu padrão normal, ou por conta de algo que induziu a essa ocorrência, um pós-praia, um pós-estresse, abusou de doce, coçou candidíase, pronto. Após uma relação desprotegida, um corrimento esverdeado com odor, tudo bem, a gente entende como algo fora do padrão. Mas muitas mulheres se confundem também com as suas secreções e elas falam de corrimento anormal e você o examina e, na verdade, está dentro de um padrão normal. Então, corrimento é um campeão, assim, das queixas dentro do consultório. Uma outra queixa comum no consultório é relacionado à dor durante o ato sexual e, geralmente, tem a ver com algumas fases da vida. O ato sexual, ele tem outra estratificação, que não é só física, mas também tem a questão psicológica, tem algumas doenças associadas que levam à dor na relação. E existe uma dor específica que a gente chama de vulvodínia, que é uma dor na região da vulva. Então, eu peguei aqui uma outra vulva, um outro modelo de vulva. Essa vulva aqui, totalmente diferente da que eu apresentei. É uma vulva com líquen. Esse modelinho aqui é vulva com líquen. Essa parte nacarada, esbranquiçada, como se fosse um papel, que se a câmera conseguisse mostrar, é como se fosse um pergaminho. E realmente é um papel fino, essa região esbranquiçada. Dá para ver que essa vulva não tem mais pequeno lábio. O clitóris dessa vulva está amputado, está escondido, enterrado. O introito está como se fosse apertado também. Então, é um tipo de vulva que sofreu durante anos essa doença chamada líquen e na relação sexual, obviamente, vai ser um ato doloroso. Além do líquen causar esse tipo de alteração, de uma destruição da arquitetura natural da vulva, levando à dor, levando à vulvodínia, existem algumas doenças que também levam à vulvodínia, até algumas medicações que levam à vulvodínia. Então, atenção, dor na relação não é só dor na penetração, ou uma dor profunda durante o ato, uma dor no pé da barriga, no fundo, ou uma dor de entrada. Pode ser uma dor externa da região, pode ser uma dor localizada mais para fora também. Então, apontar exatamente o que dói, como dói, onde dói, é importante também para o ginecologista identificar e conseguir conduzir melhor. Às vezes, numa vulvodínia, está escondido, por exemplo, um líquen. Um líquen que ainda não está com esse aspecto mais agressivo, um líquen mais inicial, que você está ali com oportunidade de dar o diagnóstico, mas você não conseguiu perguntar exatamente para a paciente, que na verdade a dor dela nessa parte externa da vulva e não exatamente lá no fundo da vagina, na hora da relação. Então, caracterizar a vulvodínia é muito importante para fazer uma prevenção de algumas doenças. O líquen é uma doença crônica, uma doença na pele da vulva, que pode se estender por anos, fica com esse aspecto nas pacientes mais senis, que também estão fora do contexto dos seus hormônios, já são pacientes que estão desprotegidas, né, pelos seus hormônios, num contexto de menopausa, então o líquen ele se agrava nessa fase da vida, mas ele começa a se desenvolver pelo menos 10 anos antes de aparecer aquilo que eu mostrei naquela vulva. Então é uma atenção, a vulvodínia é um ponto de atenção para algumas doenças, sim.
E a outra coisa também que é muito frequente nos nossos consultórios ginecológicos aqui também, além da dor na relação, né, que eu caracterizei no geral, além do corrimento, é também a alteração de cor e coceiras, né? Então, isso também coça demais, me incomoda demais, eu sinto uma ardência. Às vezes é uma vulvodinha iniciando também, que não está correlacionada diretamente à relação. Ela tem uma dor vulvar, uma coceira, uma sensação esquisita ali. Muitos pacientes associam a corrimento, candidíase, e ficam se autotratando, tomando ali medicação por conta própria, pegando a pomada da amiga, e vão levando isso de maneira arrastada. Então, coceira na vulva não é só candidíase, pode ser uma alteração de líquen. Então, é uma atenção que a gente tem que ter também. E essa questão da coceira na vulva é bem comum, tá? Não é uma coisa incomum que eu vi uma vez ou outra, é bem recorrente essas queixas na vulva de coceira e a alteração de sensibilidade. Então, é algo que tem aparecido, talvez porque eu faço consultório com uma faixa etária acima de 40, 50, mas é algo que é recorrente aqui. Mayumi, nessas últimas 2 semanas, né, eu tive um atendimento aqui, uma paciente professora, uma paciente bem assim, esclarecida, que teve o diagnóstico de líquen há uns 10 anos, acompanhou, e por algum motivo ela começou a apresentar um início de um câncer de vulva, uma lesãozinha na vulva, e que justamente ela pegou uma pomada que ela já tinha usado uma vez, que algum médico passou para ela, talvez, né, numa ocasião que era até correta de ser utilizada, mas aquela pomada ficou ali, sobrou o tubo inteiro quase, e ela foi usando, passou um ano e meio, e ela chega aqui para mim. Então, chegou aqui para mim já com uma ferida muito grande na vulva, já com uma ardência para urinar muito grande, já com uma alteração mais difícil. Então, é muito triste a gente ver essa situação, porque o tempo que a gente perde, né? Então, como essas mulheres, mesmo que tenham algum nível sociocultural bom, essas mulheres, por um tabu de ninguém falar sobre o câncer de vulva, cuidados, né? Igual você falou, algumas alterações que não têm relação com o câncer, podem até causar o câncer, que é o caso do líquen, mas que causam tanto desconforto que existe tratamento para isso, né, Mayu? E o fato do ginecologista estar tratando e estar acompanhando, se ele nota alguma coisa diferente na vulva, ele vai ali fazer uma biópsia. E aí, depois dessa biópsia feita, o diagnóstico, por exemplo, de um câncer de vulva, esse tratamento, quando precoce e inicial, ele existe. E ele é menos agressivo para a mulher. Porque a vulva, sim, é uma região íntima, uma região ligada também à sexualidade da mulher, à autoimagem da mulher. Como é importante, numa cirurgia da vulva, a gente restabelecer a anatomia, tomar um cuidado para restabelecer a função da vagina, da vulva, do ato sexual, diminuir ao máximo os defeitos estéticos que isso pode causar. E sempre quando a gente fala em Outubro Rosa, a gente vai falar de prevenção. É o mês que a gente está cuidando mais das mulheres, a gente sabe que essa conscientização leva para o ano inteiro. Extinção do tabagismo, cuidar da obesidade, estilo de vida, prática de atividades físicas, de ir no ginecologista regularmente, né, que a gente está falando aqui, e saber que esse tipo de câncer, o câncer de vulva, ele está mais incidente nas mulheres mais idosas, principalmente acima de 70 anos. Então, como é importante a gente falar de tabu aqui também, porque elas são de uma fase ainda mais antiga, né, que realmente, culturalmente, não se falava muito, né, de cuidados íntimos, ou da própria autoexame, ou até o medo de ir no médico.
Às vezes, não, vou cuidar disso aqui, se isso aqui não melhorar, daqui a, sei lá, ano que vem eu vou no médico. Então, o câncer de vulva, ele corresponde a 1% dos tipos de câncer nas mulheres, do aparelho reprodutor, 5% deles, então não é frequente. Mas quando ele aparece, é muito importante identificar ele precocemente e tratar. Então, a gente já falou aí do líquen, a doutora Mayumi já falou do líquen, que é uma condição que a gente não sabe muito por que surge, a gente sabe que tem um componente autoimune, que ele pode ser progressivo, mas pode ter tratamento para controlar, ele não pode ser curado, mas ele pode ser controlado e vigiado, né, para diminuir os sintomas, diminuir a chance de ter um câncer agressivo, isso é importantíssimo. E, Mayumi, o que é importante a gente falar também, que a mulher, quando ela vai envelhecendo, a vulva dela vai ficar diferente. Né? A diminuição dos hormônios vai fazer com que a pele da vulva também fique mais fininha, também fique mais ressecada, também pode surgir a vulvodínia, né? E os sintomas genitais da falência hormonal. Então, queria que você falasse aí também um pouquinho como que é esse envelhecimento da vagina, da vulva, o que é esperado a gente ver na mulher que vai envelhecendo, o que vai acontecendo com a vulva dela e, né, o que ela pode fazer, essa mulher saudável, o que ela pode fazer se ela não estiver satisfeita, se ela quiser mudar alguma coisa estética, né, funcional ali da vulva, isso também você faz muito bem, né, aí no seu consultório, que eu sei. Podia dar uma palavra sobre isso também? Certo. À medida que realmente a mulher vai envelhecendo, como todos nós, independente de até mesmo da questão da cor de pele, basicamente 100% vai ter uma flacidez, né? Pensando só em questão estética, não funcional, né? Porque a gente sabe que a queda hormonal leva principalmente um estômago urogenital, que é o ressecamento, dor na relação e perda urinária. Mas pensando mais na parte estética ali da região externa, a vulva propriamente dita, o que as mulheres mais notam e notam em primeiro lugar é a flacidez da pele dessa vulva. Por duas situações, pela pele em si, perder a qualidade ali do colágeno, e essa pele ela ganha uma flacidez que torna a vulva com aspecto mais derretido, e a própria parte mais interna, o coxim gorduroso, que compõe a vulva, principalmente a região dos grandes lábios, esse coxim gorduroso também perde consistência. Ele perde o turgor, ficando mais amolecido, a sensação de afundamento. Então, é uma lipodistrofia. Então, esses dois fatores ocorrem conjuntamente e é o que mais incomoda as pacientes. Doutora, eu sinto que a minha vulva está derretendo, está frouxa, está caindo. E são por esses dois componentes. São situações e situações, fases e fases. A paciente que é mais jovem, ela consegue ter um ganho dessa estética dela com tecnologia, porque a gente pode estimular colágeno, estimular a pele para ter uma recuperação e ganhar novamente uma estética, algo visual mais confortável para essa paciente. Só que é uma paciente que não fez essa fase de cuidado de uma maneira mais precoce, deixou para fazer isso, por exemplo, 10 anos após a menopausa, por volta dos seus 50, 60 anos, vai ter uma queixa maior e menos chance de tratamento que uma paciente que notou isso mais precocemente. Então, do mesmo modo que a gente tem um carinho, um cuidado pela pele do nosso rosto, né? E a gente vai preventivamente fazer alguns tratamentos estéticos, a gente precisa cuidar da nossa região íntima, se a gente quiser, de maneira preventiva também, para evitar esses incômodos estéticos. Porque, querendo ou não, é uma questão de... a vulva é uma região muito sensível para a mulher. Apesar dela não ter o hábito, as mulheres não
terem um grande hábito de ficarem se examinando, se olhando e cuidando dessa maneira mais como ela cuida, por exemplo, de uma mamografia anual, de um preventivo anual, ela tem um apego emocional com a região íntima de uma maneira que pode levar uma paciente que está incomodada a parar a sua vida sexual, a ter malefício no seu casamento, a deixar de se relacionar. Então, a gente tem pacientes que deixam de se relacionar, acabam desligando a luz, evitando o esposo, evitando sair para namorar até porque está incomodada com as questões estéticas da região íntima. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que ter como mulher, se é importante para nós que a gente procure quanto antes uma ajuda. E outra coisa que eu sempre falo para as pacientes que colágeno não é só para a parte externa, não é só para a pele do rosto. O colágeno também promove a sustentação da pelve. Então a gente também tem que entender que se a gente abandona e deixa para cuidar só quando aparece o sintoma, é muito mais difícil de você trazer esse colágeno de volta. Então é ideal que pelo menos uma vez por ano, quando você entra numa faixa etária de queda de colágeno, que é a partir de 35, 40 anos, que você faça preventivamente uma fisioterapia pélvica, que você faça preventivamente algum estímulo estético na sua região externa. Existem diversas tecnologias, desde mais simples, eu até brinco assim com os pacientes. Tem Fusquinha, Palio Weekend e Ferrari. Dá para escolher qualquer uma das 3 tecnologias para tratar. Dá até para escolher o carro. Então não tem desculpa, porque hoje em dia ficou algo realmente mais acessível, mais falado. Antigamente a gente até poderia dizer, há 10 anos atrás, o que fazer para a pele da vulva, né? O que a gente vai fazer? Gente, a pele é colágeno. Então a gente também tem tecnologia que se assemelha às tecnologias faciais para a região genital, que são adequadas para a região genital. Nossa, que legal, Mayu. É muito pertinente esse assunto, porque aqui a gente está falando também de prevenção, né? E a mulher que está se cuidando também da parte íntima, da parte estética, ela está prevenindo também. Então, ela está frequentando, ela está se olhando. É como o câncer de vulva ele é da mulher mais idosa, é isso que a gente tem que entender. O câncer de vulva, ele, nos últimos anos, ele está também atingindo a faixa etária menos idosa, muito por conta do HPV. Então, nas mulheres mais idosas, normalmente, o câncer de vulva está mais ligado a sintomas da doença mais de irritação crônica da vulva, nem sempre ligado ao HPV. É esse exemplo que a gente deu, que é o mais comum, que é o líquen escleroso atrófico. Ele não está relacionado ao HPV. Mas o HPV está relacionado a quase 40% dos casos de câncer de vulva é por causa do HPV. E quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar de prevenção. E uma das formas de prevenir o HPV é a vacinação do HPV. Esse é o mesmo vírus que causa o câncer do colo do útero, também causa câncer na vagina, na pele da vulva, na região perianal e até em outros locais do corpo, como região orofaringe. Então, muito importante a vacinação. As meninas e meninos, a partir dos 9 anos, principalmente a campanha do SUS, mas que essa vacinação ela pode se estender para todas as mulheres até 45 anos, quando tem fatores de risco, como mulheres que têm HIV, transplantadas ou que fazem algum tratamento oncológico, elas têm direito de receber a vacina pelo SUS até os 45 anos. E nas clínicas de vacinação, isso é um pouco mais aberto para tomar a vacina, normalmente a quadrivalente e a monovalente, que são as mais indicadas. E como essas vacinas são importantes para evitar que esse vírus, no futuro, cause lesões pré-malignas de câncer, que são vistas, por exemplo, no preventivo, e aí a mulher vai lá, faz o tratamento e evita o câncer de colo de útero. Para o câncer de vagina e de vulva, principalmente, que a gente está falando aqui, a mesma coisa. Nem sempre as alterações de coceira, né, persistente,
ou de elevação na pele, ou a pele da vulva pode ficar mais rugosa, ou surgir uma verruga que está crescendo. Nem sempre isso vai ser o próprio câncer agressivo invasor. Pode ser também, inicialmente, um pré-câncer. E aí está uma grande oportunidade de tratamento. Ao identificar que existe esse pré-câncer e tratar, essa mulher vai ficar numa vigilância maior, principalmente com o colo do útero ou com outras lesões que podem surgir. É uma mulher que trata um pré-câncer de vulva, tem aí nos primeiros 3 anos depois, 30 a 40% de chance de voltar a ter algumas lesões ali pré-malignas. Então, como é importante essa vigilância e como é importante a mulher também, ao estar com o médico, fazendo o acompanhamento, se sentir mais segura. Então, eu ia te perguntar, Mayumi, quando a gente tem dúvidas, né, quando tem alguma lesão na vulva, como é que é feita a biópsia? Quais são os cuidados que normalmente você indica para as pacientes depois que fazem uma biópsia na vulva, né, precisou levar um pontinho, ou mesmo, né, fez alguma cirurgia de vulva, os cuidados que precisa ter? Geralmente, as biópsias que a gente realiza na região da vulva são biópsias mais de pele ou transição, né, do introito com a pele. Então, são biópsias dirigidas em cima das lesões e das alterações que a gente suspeita, né? Pode ser até mais de um fragmento, mais de uma região, a depender do que você examina. Então, se oportunamente conseguisse retirar uma lesão de até 1 centímetro por inteiro, idealmente seria ser feito isso, até naquele momento, né? Quando a gente vê, por exemplo, as lesões por HPV, que não são as lesões que levam a câncer, mas as lesões que dão mais lesão de verruga, né? Que são os condilomas. Essas lesões a gente tenta retirar por inteiro por 2 processos, se possível. Ou queimando com ácido próprio, que vai gerar uma lesão como se fosse uma feridinha aberta. Pode ser feito mais de uma vez, a depender do tamanho da lesão. Ou retirando mesmo, dependendo da extensão que essa lesão tem, retirando cirurgicamente e dependendo da necessidade, ter pontos e tudo ali. Depende da região em que é feita a retirada dessa lesão ou essa biópsia. Por exemplo, a gente tem pele, então a gente pode ter diversos tipos de lesão nessa pele, desde lesões relacionadas a condilomas, verrugas e até lesões por alteração de cor. Então, isso é importante também a gente entender. E qualquer dúvida também é importante dividir isso com um colega dermatologista. É uma lesão muito fora de um padrão ginecológico, é uma lesão que está mais caracterizada com algo relacionado a uma doença de pele. Pele, pode até ter doenças relacionadas à parte dermatológica, como melanoma, que é um câncer dermatológico, né? Então, é importante que o ginecologista atente a isso, se está fora da capacidade dele ali resolver, entrar em contato com um colega dermatologista para dividir também a situação. Mas não deixar que isso vá embora com a paciente, ter esse alerta, esse cuidado. Os cuidados pós-biópsias, pós-pequenas cirurgias, pós-retirada de lesões na região da vulva, são cuidados básicos de higiene e manutenção daquela região limpa após evacuação, após urinar. Mas os pontos, basicamente, são pontos feitos propositalmente que eles caiam sozinhos, né? Então, são pontos com fios mais adequados. E hoje em dia também a gente consegue fazer vários procedimentos usando equipamento com energia que faz corte e coagulação. A depender da necessidade, você às vezes nem precisa ali dar um ponto, né? Você consegue fazer um corte e uma coagulação ao mesmo tempo. Um exemplo disso é fazer procedimentos com o laser. O laser é uma tecnologia que faz um corte, uma coagulação controlada em profundidade, então ele evita, né, o dano térmico no tecido abaixo, então a cicatrização e a estética ela é bem melhor para alguns casos e algumas situações. Então, como a região da vulva, a região com uma preocupação estética, a gente também tem que tomar esse cuidado
quando a gente escolhe o tipo de procedimento que a gente vai fazer ali para determinar a melhora daquela região, né? Para não causar um dano, uma cicatriz, algo que a paciente, né, vá se sentir incomodada depois. É muito interessante isso, porque a tecnologia, esse laser que você falou, né, é tão utilizado principalmente para cirurgia íntima, um resultado muito bom. E falando um pouco da minha experiência com o câncer de vulva e dessas lesões até mais raras, como você falou, do melanoma, existem tumores derivados de musculatura, das próprias estruturas anatômicas ao redor, que podem originar tumores mais raros, as próprias glândulas de Bartholin, ou próprios tumores relacionados à musculatura. Então, como eu trato muito de ginecologia oncológica e também estou lá inserido lá na UFS, tantas pacientes que chegam para mim com esses tumores raros, e o que chama atenção mesmo, chama muita atenção é isso. Na maioria das vezes já está ali crescendo muito tempo. Às vezes é uma lesão que é um tumor raro, que cresce lentamente, que está ali crescendo anos e anos. Aí chega lá com situações mais desafiadoras. Então, o dano estético ele existe, mas também o dano funcional, dado que ali na vulva está próximo ao ânus, está próximo à uretra, que é a saída do xixi, está próxima ao próprio introito vaginal da mulher ter relação. Então, tudo isso pode estar, quanto mais avança a doença, mais dificuldade a gente tem de remover. E revisando aqui os sinais e sintomas, que eu acho que é muito importante, eu até botei esse videozinho esses dias, né? Como que, então, a gente descobrir uma área alterada na vulva é importante. Ela pode ser mais escura, pode ser mais clara, pode ser mais rosa, mais vermelha. Pode surgir um nódulo, algo que você não estava notando antes. Ele pode até não doer, mas se você deixar ele ali muitos anos, pode ficar mais difícil de tirar, de cuidar. Pode surgir uma lesão, uma ferida que não cicatriza. Uma ferida que não cicatriza por mais de um mês não está certo. Tem alguma coisa errada, senão vai fechar. Não tenta por conta própria. Então, são lesões que podem ter dor, queimação, prurido, igual a gente estava falando, que são sintomas que confundem, né, Mayumi, com, às vezes, sintomas que a mulher, corriqueiros que ela já tinha, às vezes, mas que piorou. Então, como é importante não deixar para lá. Esse é o principal recado hoje que eu trouxe, né, a Mayumi também para falar. Né, a gente, né, Mayumi, tem essa missão de informação, né, porque depois que a gente faz o diagnóstico de câncer de vulva, a gente vai cuidar sim, a gente vai tratar, a gente vai definir onde que ele está, se ele foi para as ínguas da região inguinal, ele pode ir, pode ter algum caroço nessa região inguinal, se ele tem alguma metástase mais séria. A gente vai definir tudo isso antes de indicar o tratamento. Esse tratamento pode ser cirúrgico, uma cirurgia, retira a lesão com a raiz, com margem de segurança, que a gente chama, e a gente procura fazer, ao retirar uma lesão, eu procuro cobrir essa área com uma pele, de uma maneira a fazer um retalho, a fazer a reestruturação local, e assim a mulher depois vai reabilitar. Por incrível que pareça, as cicatrizes na região da vulva, elas não são tão ruins, pode ser mais difícil de fechar, às vezes, pela umidade, a mulher tem que fazer um banho de assento, fazer os cuidados ali com a vulva, às vezes usar um antibiótico, de uma maneira geral, pode ser necessário, mas o que eu vejo é que mesmo depois que cicatriza, que pode até demorar um pouquinho, dependendo da paciente, né, principalmente as idosas, a cicatriz ela tende a ficar boa e a mulher se restabelecer. Alguns casos, a gente lança a mão de radioquimioterapia. Algumas pacientes com lesões muito, muito sérias, às vezes não vão se beneficiar da cirurgia, vão direto para a quimio-radioterapia. Algumas delas voltam para a cirurgia, outras podem até ficar curadas com a quimio-radioterapia.
Também existe o avanço da medicina com relação ao câncer de vulva, ele cada vez mais estudado, apesar de raro, mas que a imunoterapia, a terapia automolecular, que são terapias novas, também estão gerando resultados incríveis, tanto em curar as pacientes, mas nas situações mais avançadas, conseguir controlar a doença de uma maneira eficiente. Você quer fazer uma consideração final, Mayumi? Quero agradecer a oportunidade, né? É importante aproveitar o Outubro Rosa para falar desses cuidados de prevenção, porque outubro é um mês importante para a saúde feminina, mas lembrar que todo dia é dia de realmente se cuidar, sempre a tempo de ir atrás, não deixa aquilo que está te incomodando para depois, aquilo que está te incomodando tem solução naquele momento. E quanto mais a gente demora para procurar ajuda, mais difícil acaba ficando. Então, sempre essa é a regra máxima da vida, né? Para tudo, não só para doença. Mas para a vida, a gente precisa procurar ajuda na hora que a gente está precisando de fato. Então, quanto mais demora, pior. Então, aproveitar que a gente está aqui falando de prevenção, incentivar todo mundo, todas as mulheres a procurarem ajuda naquilo que elas se sentem incomodadas, independente do que elas achem, independente de tabus, independente de vergonha, independente de achar que isso é vulgar, independente de achar que meu marido não vai gostar, eu não tenho idade para isso. Então, é importante a gente abrir a mente, procurar sempre a ajuda de quem pode auxiliar ali, uma pessoa especializada. É muito importante, Mayumi. Obrigada aí por você ter vindo. E realmente o que você falou é verdade. Você estava falando, eu estava lembrando aqui. Porque uma lesão na vulva, às vezes a mulher, ela nem sabe como que pode ser esse tratamento. Às vezes ela vai achar que é uma coisa muito difícil, uma coisa que não é possível de ser tratada. Então, como é importante o médico especializado, a doutora Mayumi, eu como cirurgião oncológico, ao receber uma paciente com câncer de vulva, e fazê-la entender que ela tem chance, ela tem cura, ela tem tratamento. Esse tratamento pode ser muito mais simples do que ela pode imaginar, e tratando com um profissional que está ciente ali do apoio psicológico necessário, de todo o amor incluído, né? Não só o tratamento correto, mas o amor e a dedicação que a gente dá para os nossos pacientes. Isso também faz toda a diferença nesse momento que a mulher pode se sentir fragilizada, de ela se reerguer, né? De recuperar a sua autoestima também, tão importante, né? A autoestima ser recuperada para agradar principalmente a você, né? A você, mulher, que precisa viver mais, sofrer menos, né? E ser feliz, né? É isso que a gente quer. Obrigado aí, Mayumi. Um grande abraço aí, uma boa noite. Obrigado, Mayumi. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.